Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5 de Timóteo. Nós estávamos considerando sobre os vários grupos da igreja, como tratar vários grupos. A partir do capítulo 5 nós vemos sobre o homem idoso, o jovem, as mulheres idosas, as jovens, as viúvas, e tratamos também sobre aquelas mulheres que se qualificariam para também estar ajudando neste trabalho, na assistência com relação às viúvas, mulheres mais jovens e coisas assim. E agora nós chegamos, a partir do verso 17, sobre os presbíteros. E eu vou ler do verso 17 ao verso 25, embora o verso 17, o verso 18 eu já expus para os irmãos. Mas eu vou ler para termos uma visão do todo. Então diz assim a palavra do Senhor Deus: deve ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém. Vamos orar ao Senhor Deus. Santo e eterno Deus, louvamos e bendizemos a Ti pelo Teu cuidado, bondade e misericórdia. E agradecemos a Deus pela Tua palavra, que nos ensina, nos instrui, e que podemos estar desfrutando da Tua palavra, quando tantos outros gostariam de estar ouvindo, tendo acesso à palavra, tendo a própria Bíblia em suas mãos, mas não podem ter, devido a muitas circunstâncias, a perseguições e dificuldades. E nós, com tamanha facilidade, temos a Tua palavra acessível a nós. Queremos agradecer, Senhor Deus, por tão grande privilégio. Não permita, Senhor Deus, que usemos de uma forma negligente os privilégios que o Senhor nos concede, mas que com temor e com tremor possamos usar todos os recursos e todos os meios que o Senhor tem nos dado para o bem da nossa alma, para a edificação do nosso espírito e para vivermos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Deus, em nome e pelo amor do Teu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando estivemos expondo sobre o versículo 17, o versículo 18, que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, honra, aqui, na verdade, e Paulo está dizendo como deve se tratar essas pessoas. Como nós vimos na igreja presbiteriana, ele vai falar sobre aqueles que se afadigam na palavra, que são presbíteros, e aqueles que
vão viver exclusivamente disto, né, que hoje nós chamamos de os pastores ou presbíteros docentes, aqueles que vão se dedicar exclusivamente à palavra, à oração, enfim, o seu único meio de viver, ou viver pela palavra. E há aqueles que, embora sendo presbíteros, mas exercem funções externas, atividades, e que por isso, embora exerçam o presbiterato, não vivem da palavra. Então, a igreja presbiteriana, justamente com base nesse texto, faz essa distinção entre os que se afadigam na palavra e os que não se afadigam, embora, em tese, é presbítero, tanto o docente como o regente. Mas está falando aqui sobre que são os que se afadigam, e nós consideramos esse texto, na verdade, e que são dignos de sustento, honra, apoio, ajuda, e nós vemos aqui a fundamentação bíblica, pois a Escritura declara. Então não é algo que é inventado na cabeça de alguém e imposto de certo modo, mas é um princípio bíblico. É assim que o Senhor Deus mesmo orientou e determinou todas essas coisas. Agora, olhando para o versículo 19, está falando sobre denúncias aqui. Como recepcionar uma acusação ou uma denúncia contra presbítero, contra um oficial da igreja, contra um presbítero, quer seja docente, quer seja regente, mas que também, de certo modo, é um princípio geral, no qual, como se deve tratar outras pessoas também, mas de um modo particular aos presbíteros. Né? Como que se faz? Como que deve ser feito? Então está tratando aqui sobre presbíteros que são achados em falta, ou não, ou que são pelo menos denunciados ou acusados de estarem em falta. Então, como que se procede? Como que se faz? Né? Em primeiro lugar, ele vai dizer que não aceites denúncia, simplesmente com base em boatos, com base em fofoca, com base em falsas acusações, maledicência, ou coisas do gênero, que diz, eu ouvi falar, olha, me disseram, alguém me disse, e esse geralmente alguém nunca tem nome também. Então, alguém me falou, que alguém viu, que alguém disse que o presbítero ele estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, ou que ele disse isso, ou disse aquilo, e aí então fica aquelas acusações que não tem nenhuma prova, ou que não pode ser observado de fato. E então começa a dizer, que ele está ensinando isso, está ensinando aquilo, ou que a sua conduta é uma conduta reprovável e ele está agindo dessa ou daquela forma. Então, a Bíblia vai dizer, não aceite denúncia. Mas percebam, não aceitar denúncia ou acusação quando assim, do nada. Não tem nenhuma evidência, não há nenhum comprometimento da parte que está dando testemunho de acusação, ou diz, olha, eu falo, mas não fala meu nome. Eu estou dizendo que aconteceu, mas, por favor, não me envolva nisto. Você está errado. Está errado. Isso não procede nem do amor, nem procede da verdade, e nem procede de alguém que está definitivamente interessado que o outro seja corrigido, se assim for necessário. Mas é aquele que simplesmente se esconde, se oculta no anonimato, mas ao mesmo tempo afirma determinadas coisas dos quais ele mesmo não quer se comprometer. Então, ele vai dizer, olha, não aceites denúncia, não aceites acusação levianamente, de uma forma assim, sem critério. Na verdade, ele não está dizendo para não aceitar, ele não é uma negativa absoluta aqui, mas ele está dizendo aqui qual a condição para que se aceite a denúncia. Então, quando dissemos não aceite, não estamos dizendo também de uma forma
absoluta. Ei, alguém quando for falar mal do pastor aqui, do presbítero, olha, não aceite de forma ou em hipótese alguma. Não, não é isso que o texto está falando. Mas é quando você percebe que a pessoa que está denunciando, está falando, acusando, seja o que for, está mais com boatos, mais com fofoca, maledicência, falsa acusação, do que a verdade nos seus lábios. E, portanto, a Bíblia diz, não aceite quando é esta a questão. E ele vai dizer contra, a denúncia contra presbítero, pode ser, como disse, contra qualquer pessoa. Esse é o procedimento. Alguém quer acusar, alguém e vem falar para mim, eu digo, tá bom, eu posso falar para a pessoa que você disse isso, eu posso dizer para a pessoa que você disse que ele fez, ou ele falou, ou ele agiu, ou a conduta dele foi assim, eu posso dizer que você fez isso. Porque se eu não posso dizer que você falou, então eu também não posso nem sequer ouvi-lo. Eu não darei ouvidos a denúncias, a calúnias, a maledicência, ou seja o que for. Antes de alguém dizer, olha, eu queria falar sobre fulano, tá bom, antes de você falar qualquer coisa, depois eu posso falar para essa pessoa o que você vai me dizer? Ou não? E então tome muito cuidado com aquilo que você fala acerca das outras pessoas. Então é contra qualquer pessoa, na verdade. Pode ser contra qualquer irmão. Olha, se viu o irmão, olha, eu vi. Tá bom, então eu posso falar para o irmão que você viu, você ouviu ele dizer isto ou dizer aquilo, então nós podemos ir lá e vamos nos reunir, nós vamos conversar juntos. Mas de uma forma especial, como o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre os presbíteros, então ele vai falar, não aceite denúncia contra presbítero. É óbvio. Senão, e aí ele vai dizer, esse senão aqui, ou tem uma condicionalidade, que serão exclusivamente, e percebam, exclusivamente, de uma forma exclusiva, de uma forma, ela precisa, necessariamente, ela precisa ter este elemento, sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então precisa estar embasado em algo real, palpável, fundamentado em fatos, fundamentado em evidências, ou pelo menos está fundamentado no testemunho de várias pessoas, 2 ou 3 testemunhas, pelo menos, porque se não for assim, não pode recepcionar tal denúncia ou tal acusação. Então requer múltiplas testemunhas. Em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, e é isso que diz a palavra, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade. E aí podemos dizer, por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Ele está dizendo, pressupõe que alguém cometeu alguma coisa. Pode ser que cometeu, mas não há nenhuma testemunha. Ou alguém me disse. Então, ou seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então era necessário, já lá no Antigo Testamento dizia isso. Olha, era exatamente para evitar aquelas maledicências, acusações infindáveis, até porque quem tem o ônus de provar que o outro cometeu alguma coisa é quem está acusando. Foge de toda a jurisprudência, de toda a realidade jurídica, que eu tenho que provar que eu sou inocente. Não é a pessoa que tem que provar, embora no Brasil parece que as coisas estão invertendo. No entanto, a Bíblia nos diz que quem
Todo mundo é inocente até que se prove ser culpado. Essa deveria ser a realidade das coisas. Mas quando você precisa defender que você é inocente, olha, não é você que tem que provar que você é inocente. Não, precisaria provar a culpabilidade. Essa é a realidade. Esse é o princípio jurídico saudável, onde não é simplesmente pela acusação, mas onde pessoas que vão dar o testemunho, que vão assinar um documento, que vão deixar seu nome registrado, dizendo: nós somos testemunhas oculares, somos testemunhas presenciais de que fulano fez isso ou fez aquilo. E não alguém que disse, ou alguém que ouviu. E nós poderíamos ver isto em outros textos também na Palavra de Deus. Mesmo Mateus, capítulo 18, um texto famosíssimo que trata sobre a disciplina eclesiástica. Mateus 18, verso 15 ao verso 17. Nos diz: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. E ele vai falar aqui: olha, teu irmão pecou, mas você viu, mas você está sozinho. E aqui, no caso, não tem nem outras testemunhas, mas alguém que de fato contemplou algo, viu algo, e se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então você está exortando o teu irmão: olha, você não pode fazer isso, você não pode agir assim, ou coisa do gênero. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. E agora sim, vai ser esclarecido de que haverá uma confirmação de que aquela pessoa fez esta coisa. Então, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, agora está falando sobre aquele que, embora ele dizendo: eu fiz sim, e daí? Mas eu não vejo erro nisso. Tudo bem, eu fiz. Então há uma confirmação, há uma clareza. As pessoas perceberam que de fato as acusações procedem, embora originalmente tenha sido de uma única pessoa, mas as pessoas perceberam, de fato, ele confirma, ele fez isso. Você fez isso? Eu fiz sim. Mas olha, você precisa se arrepender, isso está errado. Eu não vejo. Então ele vai dizer: e se ele não os atender, diz-os à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio publicano. Ou seja, ele não quer estar debaixo de orientação, não quer estar debaixo de autoridade, ele não quer estar debaixo das regras que regem a comunidade, ou que a comunidade é regida pela palavra de Deus. Ele quer viver uma vida solo, ele quer viver uma vida cristã independente. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu visito a igreja. Então é o eterno visitante, mas ele não quer estar debaixo de autoridade. Então, é claro, é possível que alguém seja desigrejado e porque não vai para a igreja, embora se considere cristão. Só que devemos entender que isso é impossível, porque aquele que se desliga da igreja visível, ele também está desligado da igreja invisível. É do menor para o maior. Se ele não consegue fazer o menor, é óbvio que o maior também ele não consegue. A Bíblia é consistente em falar sobre esse princípio. Aquele que diz, pois, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, ele é mentiroso. E não é pastor que está falando, é o próprio Deus que está dizendo isso. É uma pessoa mentirosa, porque como pode amar a um Deus a quem ele não vê, se ele odeia o seu irmão, o seu próximo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, enfim, seja quem for em seu relacionamento, o seu vizinho, seja quem for, como ele pode dizer que ama a Deus? Ele é mentiroso, ele não ama de fato. Então a Bíblia é consistente em dizer, se você não consegue ser fiel no pouco, você não pode ser fiel também no muito. Você não pode, é impossível. É uma contradição, é uma impossibilidade lógica, é uma impossibilidade espiritual também.
Não dá. Se você não é fiel no pouco, não pode ser fiel também no muito. Então, muitas pessoas pensam, não, eu sou cristão, tal, mas eu não preciso de igreja. Quando a igreja foi estabelecida por Deus, quando o próprio ministério da palavra foi constituído por Deus, Deus mesmo, Ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Ele estabeleceu. A igreja não é uma invenção humana. Tanto é que consistentemente a Bíblia vai falar que a igreja é a Ecclesia Ton Theou, é a igreja de Deus. É a igreja de Deus, porque pertence a Deus, é originada em Deus. Não é uma igreja dos homens, é a igreja de Deus. Então ele vai falar aqui, nesse princípio que rege o tratamento, como se deve tratar o irmão faltoso, mas que também como se deve tratar o presbítero, ou o pastor, a liderança, o diácono, seja quem for. Poderíamos ver outros textos, como 2 Coríntios 13, verso 1, que vai dizer, esta é a palavra, esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Ele está falando de problemas que havia na igreja de Corinto e está dizendo, olha, eu vou ter com vocês, mas saiba de uma coisa, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a coisa é decidida. E esse é o princípio da palavra de Deus. E poderíamos ver outros textos, mas basta para vermos aqui que se requer testemunho verdadeiro. Pessoas que não é o testemunho de alguém anônimo. Não é alguém... Eu tenho uma testemunha. É que nem hoje se fala muito, né? Um especialista disse, o especialista não tem nem nome, aí diz um monte de coisa e você fica refém, o argumento da autoridade. O especialista falou, pronto, a sua palavra não vale nada, porque o especialista disse, mas você pergunta, qual foi o especialista? Ninguém sabe. E ele vai dizer então aqui que não deve ser aceito denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é muito rigorosa nesse sentido. Ela aceita denúncias, mas ela aceita por escrito. Ou seja, a pessoa tem que não somente verbalizar, falar, mas ela vai ter que registrar. Ela registra no papel, assina embaixo e diz, olha, estou denunciando ou estou acusando, de acordo com o caso. Ou é uma denúncia ou é uma acusação. Mas precisa o não anonimato disto. E que, pelo menos, essa pessoa vai ter que deixar registrada. Para que seja averiguada, de fato, se procede ou não. E ele vai dizer, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Verso 20. Quanto aos que vivem no pecado. E também é digno de nota, entre a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, irmãos. Todos nós pecamos de diversos modos, palavras, pensamentos, ações. Nas nossas melhores intenções nós erramos. Mas existem aqueles que vivem no pecado. Aqueles que estão transitando pelo pecado. Onde se justifica o seu pecado. Onde ele anda no pecado. E ele vai dizer, aqueles que vivem no pecado. Então, a ideia de um modo de vida contínuo. Onde há coisas reprováveis. Onde não é um acidente de percurso. Mas onde é o estilo de vida. Onde o pensamento, que é regido pelo engano, pelos sofismas, pela mentira, pelo comportamento errático. Portanto, é uma coisa que não é assim, não, ele errou agora, não, ele fez,
Aí você vai, chama esse irmão e diz: irmão, você fez isso. Dificilmente esse irmão que errou pontualmente vai dizer, vai justificar e vai dizer: eu vou defender o meu erro. Geralmente ele vai dizer: de fato eu errei. Mas os que mais vão justificar os seus erros são aqueles cuja vida é pautada por esses erros. Ele vai dizer: não vejo nenhum erro, não vejo nenhum problema, eu sempre fiz, né? Eu sempre agi assim, eu não vejo problema nenhum. Então, por mais que se mostre à luz da palavra de Deus, diz: olha, não, mas isso aí está errado, vem cá, vamos ler a palavra aqui. Não, tudo bem, estamos vendo, mas mesmo assim eu não vejo problema nenhum. Então, o estilo de vida, ele vive no erro e quer continuar no erro e justifica seu erro. Mas isso também não impede de você, como Mateus 18 diz, que se você vê seu irmão que cometeu alguma coisa, vai lá e fala com ele. Pelo amor que você tem para com a alma dele, pelo relacionamento de irmandade, e você não quer ver ele indo para o inferno, para o engano, para a destruição, e você vai lá e diz: ó, meu irmão, isto. Mas é possível que aquele que errou pontualmente, talvez movido pelo orgulho, ele acabe justificando o seu pecado. É possível. Mas com certeza, aquele que o estilo de vida é viver errado, ele vai justificar. Bom, então, quantos que vivem no pecado? Viver. E aqui está dizendo lembrando, eles são líderes, são presbíteros, e talvez seja daqueles que estão ensinando as coisas erradas. Lembra que Paulo, ele está orientando o seu filho na fé, e dizendo: te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Eles estão ensinando outra doutrina, então talvez o erro aqui desse presbítero seja ensino. Lembra? Para presbítero e o ofício de ensinar estão intimamente ligados. Então, talvez esteja ensinando uma outra doutrina, uma outra coisa. E aí vai admoestar essa pessoa. Dizer: olha, você não deve ensinar isso. Isso não concorda com a palavra de Deus. Isso não concorda com os ensinos apostólicos. Então pode ser o ensino errado, né? Pode ser o falso ensino, né? Pode ser a conduta reprovável. Talvez aquela conduta reprovável do qual diz que havia mulherinhas sobrecarregadas de pecado, onde essas pessoas e essas mulherinhas sobrecarregadas de pecado viviam numa vida reprovável. Ele está dizendo: olha, isso aí não pode acontecer. Então isso está errado. Então a conduta reprovável, talvez conduta como, poxa, é o líder da igreja, mas o nome dele é mais sujo do que qualquer coisa, né? Todo mundo sabe que esse é pastor, mas ele está devendo para a cidade toda. Ele é pastor, mas ele não é digno de confiança, porque ele fala uma palavra e ninguém confia nele. Porque de cada 2 palavras, 2 são mentiras. Então ninguém confia nele. Ou ele é um pastor, mas ele come o pão da preguiça. Ele é preguiçoso. Ou seja o que for, há muitas condutas reprováveis. Dizer: puxa vida, imaginou? Esse é o seu pastor, né? As pessoas ficariam até envergonhadas, dizer: ele é meu pastor. Mas toda jovem que passa, ele fica mexendo com as jovens. O seu jeito, o olhar, suas palavras denunciam como um homem imoral. Ou esse viver no pecado representa aquele caráter corrompido, um caráter que são características morais.
São qualidades com esse sentido moral, que inclui a sua honestidade, inclui o senso de justiça. Ele é injusto, que envolve a falta de compaixão ou a compaixão. Então, o caráter aqui de uma pessoa ser honesto, justo, ser misericordioso, ser responsável, ter valores. E o anticaráter, né, é exatamente o contrário, que não há integridade moral, que é uma pessoa desonesta, uma pessoa fanfarrona, uma pessoa injusta, uma pessoa que não tem domínio próprio, briguenta, dada a discussão, é daquele que diz, vive sempre discutindo, vive sempre brigando. Parece que esse é o estilo de vida dele. Então, percebe-se, ao invés de ser hospitaleiro, é alguém que não é hospitaleiro, e por aí vai. E então está dizendo, olha, ele vive, isso é um viver errado. Quando a Bíblia vai dizer quais são as qualificações, por exemplo, do presbítero. Mas se esses presbíteros não estão vivendo assim, então pode dizer, olha, o pastor é assim. O pastor, ele age de uma forma errada. O pastor, ele vive uma vida intemperante, ele vive uma vida imoral, desonesta, ele vive uma vida que ele não tem senso de justiça ou senso de responsabilidade, não tem nada disso. Então, vai olhando, ele está inabilitado. Quer dizer, então vamos chamar aqui a ordem. Meu irmão, você está devendo para a cidade toda. Você tem que resolver essa situação. Não, devo, não nego, pago quando puder. É o estilo de vida dele. Ele é desonesto, é assim mesmo. Mas ele vai dizer, enquanto aos que vivem, portanto, no pecado, repreende-os, e agora ele vai falar sobre repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E a repreensão, ela deve ser pública, porque pressupõe que essas faltas estão sendo públicas, porque você está ensinando coisa errada, é pública. Está ensinando, publicamente ele está ensinando. Se ele está vivendo de uma forma errática, cujo caráter demonstra os antivalores dos valores cristãos, então é algo público. Todo mundo vê que ele é preguiçoso. Todo mundo vê que ele é relaxado. Todo mundo vê que ele come o pão da preguiça. Todo mundo vê que ele é injusto. Todo mundo vê que ele é autoritário. Ele pensa que os filhos de Cristo são sua possessão. É horrível. É interessante como as pessoas gostam muitas vezes de viver sob o autoritarismo, onde o pastor manda, parece que é Deus que falou, onde parece que as pessoas, ele há um domínio do pensamento, da consciência alheia. O pastor é pastor, para pastorear, para conduzir, para alimentar, e não é para ser um déspota autoritário. Mas vai dizer aqui que deve ser repreendido. Então tudo isso é público. Geralmente o pecado da liderança, no geral, ela se evidencia, quer seja no ensino errado, quer seja numa conduta reprovável, vícios de comportamento, vícios de conduta, ou o temperamento explosivo. Isso é um temperamento explosivo, é toda hora. Conheci um seminarista, não sei se depois foi ordenado pastor, e disse, ninguém podia falar com ele, qualquer coisa ele explodia, ele partia para cima mesmo. E sabe o que ele dizia? Eu sou assim mesmo. É assim que eu sou.
E ele vai dizer então, repreende publicamente. Por que deve ser repreendido publicamente, no caso aqui, os líderes? Nem sempre você deve fazer isto. Sempre há condicionalidades. Mas se, tipo assim, é a vida. Por isso que eu falei, aquela questão pontual. E é uma questão vivencial, contínua, continuada. Mas se é aquelas questões que são continuadas, é o seu falso ensino. O falso ensino é continuado. Ele está ensinando e continua a ensinar. A sua conduta, o seu caráter. Seu caráter é o caráter. É por causa da visibilidade do líder. Todo mundo vê. Todo mundo vê a incoerência, a intransigência, o despotismo, a imoralidade, a falta de sabedoria, a agressividade nas palavras com que trata as pessoas, muitas vezes humilhando-as. Então é visível. Então não é uma vez, é contínuo. E sabe qual é o grande problema? Que às vezes as pessoas que estão, é o problema de caráter, né? É o problema do ser. Ele vai ser o que ele é, onde ele for. Ele é o que ele é. Então, precisa ser uma repreensão pública por causa da visibilidade do líder. Todo mundo está vendo. E se não, vamos aqui na surdina. Não. Por causa também da influência do líder. Então ele está influenciando, ele está fazendo discípulos de certo modo. Porque as pessoas vão tomar como sendo normais aquelas reações, aqueles comportamentos ou aqueles ensinos. Então vê como uma normalidade. E precisa então frear e dizer, olha, isso está errado, esses ensinos estão errados, esse comportamento está errado, esses desvios de caráter estão errados. Estão errados. Por causa então da influência, para cessar essa influência, para que as pessoas olhem, opa, isso tudo está errado. Ou, em terceiro lugar, para proteger a igreja. Então precisa, como o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive a Timóteo, alguém precisa fazê-los calar. Eles estão ensinando coisas erradas, alguém precisa fazê-los calar. E para fazê-los calar, precisa chegar e dizer, ei, cala, você está errado. Ei, os seus ensinos são ensinos de demônio. Não concorda com a verdade de Deus. Às vezes querem dourar a pílula, né, como se o erro pudesse ser suavizado, pudesse ser apresentado com uma forma mais bonita. Mas sempre o erro é erro, pecado é pecado. E o salário do pecado sempre vai ser a mesma, a morte. Em quarto lugar, porque repreender na presença de todos? Para servir de exemplo. Servir de exemplo. Olha, está errado. E as pessoas vão ver, inclusive. Quer seja no ensino, na conduta, caráter, as pessoas vão ver que aquilo está errado. Então, servir de exemplo. É para também não termos uma visão equivocada sobre amor. Às vezes nós temos uma tendência de pensar o seguinte, o amor, você foi tão duro com o irmão, você foi tão duro com fulano, você não poderia, ele está errado, ele adulterou, ele prostituiu, ele fez isso, ele fez aquilo, mas você não precisava ter falado publicamente, foi tão duro as suas palavras. E nós caímos num problema onde as pessoas toleram o erro, o engano, a mentira. É para demonstrar que quanto ao erro, a mentira, o engano, precisamos ter intolerância. Não podemos dizer que um pouco de fermento não vai levedar toda a massa. Pelo contrário, a própria palavra de Deus vai dizer, se você tolera um pouco de erro, um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Tanto na sua vida, como no contexto geral.
Porque a tendência vai ser o seguinte, ainda mais partindo da liderança. Se ele faz isso, então acho que está certo. Se ele faz isso, acho que não há nenhum problema de eu também fazer. Ou se ele fala assim, eu acho que também não tem nenhum problema eu fazer da mesma forma. Nós precisamos demonstrar uma intolerância contra o pecado. Não podemos tolerar o erro. Porque tolerar um pouco do pecado, um pouco do erro, é a receita certa e segura para cair, para transgredir, para se afastar de Deus, para viver uma vida reprovável, para viver uma vida que vai finalmente ir para a autodestruição. Então nós não podemos tolerar em nós mesmos, tudo bem, só um pouquinho, só uma mentirazinha, só um pouco de desvio, só um pouco de imoralidade, porque um pouco de fermento. Quantos que finalmente serão condenados eternamente porque sempre ficaram abrindo concessões para aquilo que chamavam sempre de um pouco. Não tem problema, é insignificativo, não tem nada demais, todo mundo faz. E aí então ele vai abrindo os flancos, ele vai abrindo as barreiras morais da sua vida. E de tanto ser um pouco, tem uma expressão que não se aplica exatamente nesse sentido, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Mas assim também é o pecado. De um pouco em pouco, quando vai ver, está completamente dominado pelo pecado. Ou naquela figura de linguagem escrita lá por John Bunyan sobre o peregrino, que ele vai ficar com aquela mochila cheia, tão pesada, que ele mal consegue andar, mal consegue carregar. Mas aquilo ali não foi de um momento assim, pronto, ele encheu tudo aquilo lá, aquilo ali foi enchendo. Aquilo ali foi aos poucos, é de grão em grão, de pecadinho em pecadinho. Quando vai ver, o pecado está incrustado de tal maneira que ele não consegue mais tirar. Mas também essa questão de anunciar publicamente é para purificar a igreja. É para dizer, a igreja é séria. Às vezes quando não se trata, dá a ideia de que a igreja tolera o pecado. Se não trata, a igreja ela se torna um contexto de impureza. Impureza moral, impureza doutrinária, impureza no caráter. Então ela purifica a igreja, ela vai fazer a limpeza. Assim como nós precisamos arrumar as coisas e tirar o pó, lavar. Então as coisas precisam ser tratadas para fazer a purificação. Também precisa ser tratado, repreender na presença de todos, para deixar evidente que quanto maior o privilégio de alguém, quanto maior for a posição de alguém, quanto maior a autoridade essa pessoa tivesse, como se houvesse isso, né? Mas não há de ser uma realidade que o pastor, o presbítero, eles foram eleitos para serem oficiais e para estar numa condição de liderança. E quanto maior a posição de autoridade, maior será o rigor aplicado a estes. Como nos diz lá em Tiago, capítulo 3, verso 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aqueles que são os mestres, pastores, não pense que no dia do julgamento será numa equivalência de julgamento, será muito maior rigor. O próprio Senhor Jesus Cristo ele vai dizer, aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não fez conforme a vontade do seu Senhor, ele será açoitado com muito maior rigor.
E quem está falando é Jesus. E ao mesmo tempo ele vai dizer, e aquele que não sabia? E aquele que não sabia a vontade do seu Senhor, ele não vai dizer, será justificado. A ignorância, o fato de não conhecer a vontade do Senhor, isso vai livrar a cara dele. Não. Não vai livrar. Ele vai dizer, e aquele que não conhecia a vontade do seu Senhor será açoitado com menor rigor. Mas ambos vão perecer. E aí podemos dizer que no inferno o sofrimento não vai ser tudo igual. Aqueles que tiveram mais privilégios, aqueles que avançaram mais em privilégios e mesmo assim pecaram contra a verdade, sofrerão muito maior, o sofrimento será muito maior no inferno depois do juízo. Não vai ser a mesma coisa. Nós brasileiros temos privilégios, mais do que talvez outros países que têm cristãos morrendo, que nunca viram uma Bíblia, viram porções da Bíblia, receberam Cristo como Senhor e Salvador e não conhecem as verdades do Evangelho, tanto quanto nós temos recebido. E é claro que haverá diferença para nós que tivemos tanto privilégio. Gálatas, no capítulo 2, verso 11, o verso 14, né, diz o apóstolo Paulo, numa certa ocasião, ele está falando uma situação aqui, 11 a 14 do capítulo 2. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Percebe? Eu resisti face a face. Ele resistiu publicamente a Pedro. Paulo resistindo a Pedro. Por quê? Porque ele se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, é o princípio bíblico, na presença de todos. Por quê? Porque era público. Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo, então, ele repreende Pedro. E, publicamente, diz, olha, mas por quê? Porque havia aquela questão dos judaizantes, de comer com os gentios, de se alimentar na comida dos gentios. E aí, lembra que Deus havia dito, mata e come. O que Deus santificou não... Deus santificou a alimentação e Deus diz, não condene isto. Agora, Pedro, influenciado, não por Deus, mas pelos homens, ele age de uma forma repreensível e Paulo, ele repreende, sim, publicamente a Pedro. Isso requer humildade. Esse tipo de você ser repreendido, ser instruído, requer, portanto, quanto mais também privilégio temos, precisamos ser um espírito humilde, temor, piedade, ser servil e não alguém que manda e comanda, mais santo, mais sério, mais responsável. Então, a liderança pressupõe características piedosas e devem ser observadas. Versículo 21, ele vai dizer, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A igreja deve ser um lugar onde o pecado ele é tratado. Se não pode ser tratado, irmãos, é interessante que às vezes há irmãos que estão na igreja, mas não querem ser tratados. Steve Lawson, ele
pecou. Ele é um pastor reformado, uma pessoa altamente capaz, altamente inteligente, da nossa geração agora, contemporânea. E conferencista internacional, já veio no Brasil, já pregou. Eu não sei se na vez que ele veio pregar aqui no Brasil, se nós estávamos, não tenho bem certeza, mas acho que não. Mas ele já veio na conferência Fiel, mas ele adulterou. E sabe o que ele fez? É claro que pela operação do Espírito Santo, que o convenceu do pecado, ele se autodenunciou, diz: eu pequei. Então ele deixou o ministério, está sendo acompanhado pela sua igreja, pelos pastores e presbíteros da sua igreja. Ele tem se submetido à autoridade da igreja. Ele, percebam, é alguém que é conhecido internacionalmente. Ele é um escritor também, pastor, escritor, escreveu vários livros. Não obstante essa condição dele, ele seguiu o caminho correto. Mas quantos não querem ser tratados? Porque acham que é humilhante. Esconde o seu pecado. Lembra lá o que diz a palavra de Deus no Salmo 32? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo. Mas depois ele vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor, e o Senhor perdoou o meu pecado. Esse é o caminho sempre da redenção. A confissão, o arrependimento, deixar o ser tratado. Mas enquanto nós estamos encastelados no nosso orgulho, jamais seremos tratados. Por isso que a Bíblia diz que Deus concede a sua graça aos humildes. Graça, favor imerecido. Mas Ele mesmo resiste aos soberbos. Então, a igreja é um lugar onde o pecado deve ser tratado. Ninguém é perfeito. Mas quantas pessoas resistem a serem tratadas? Ou melhor, quantas pessoas não querem nem que as suas deficiências sejam expostas? É o câncer que está corroendo o seu interior. Mas ele sempre está reclamando de dores e tomando paracetamol. Ele está com febre e tomando antitérmico. Mas o seu problema não é a febre. O seu problema não é a dor. O seu problema é o câncer. Mas ele não quer ser tratado. A igreja deve ser um lugar onde o pecado é tratado, mesmo dos seus mais seletos líderes. Eu confesso para os irmãos que isso foi um dos aspectos que me chamou a atenção quando eu vim para o presbitério do qual nós fazemos parte. Que ainda quando estava, eu nem era presbiteriano, mas eu tinha um amigo no seminário, e ele era desse presbitério. E ele falou sobre um dos pastores. Era o pastor, podemos assim dizer, o melhor pregador, uma eloquência, uma capacidade imensa. Melhor. Ele pecou. E sabe o que o presbitério fez? Despojou ele do ministério. Diferentemente de alguns lugares onde o pastor pecou aqui, sabe o que faz? Manda para outra igreja. Tira ele daqui e coloca em outro lugar. Não é tratado o pecado. É mudado de CEP só o pecado. É mudado de endereço.
mas não é tratado. Ele vai fazer a mesma coisa lá, porque ele não foi tratado. O pecado não deve ser encoberto. E é por isso que Paulo vai falar: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esse conselho. Essa expressão é muito forte, conjuro-te. Conjuro-te é uma expressão extremamente forte. É como que ele dizendo: eu invoco Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, de que se você não agir assim, imagine o que pode acontecer com você. Eu conjuro-te. Então, ele chama, ele invoca. E ele vai dizer: diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos. E ele vai falar que essa dá um peso de autoridade às suas palavras aqui. E ele vai dizer que guarde, cumpra. Ele vai dizer: guarde sem prevenção. Né? E os anjos eleitos, que guarde esse conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Em outras palavras, olha, nem para lá e nem para cá. Se atenha aos fatos e à verdade, nem para defender o culpado, nem para inocentar, defender o culpado, justificar o pecado do pecador, e nem para condenar o inocente. Atenha-se a isto. A Bíblia vai falar com muita clareza: olha, julgue com justiça. E quando você for julgar o rico, não julgue com injustiça porque ele é rico. No Brasil, o rico, ele hoje em dia parece que ele é criminoso por ser rico. E o pobre, ele é coitado por ser pobre. Ele é uma vítima. É claro que pode também inverter as coisas, onde o rico manda, compra a justiça e o pobre se dá mal. Mas o que está dizendo se atenha à verdade. Portanto, que guardes esse conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Com parcialidade. Então, a liderança, o que Paulo está dizendo, a liderança deve ser um exemplo, tanto de integridade, de vida, de conhecimento teológico e ensino da verdade, de imparcialidade no tratamento com as pessoas e com justiça também. Em outras palavras, não deve ser condenado sem evidência e também não deve ser isentado de disciplina por causa do seu ofício, da sua posição, do seu nome, ou porque é uma pessoa famosa. Não, ele não pode ser isentado. Steve Lawson não foi inocentado. Ele seguiu o bom caminho. Ele seguiu o caminho da restauração. Mas quantos, diferentemente de Steve Lawson, ele não quer que sua vida seja exposta e não vai nunca ter cura para a sua alma. E depois ele vai falar: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E quanto a esse versículo 22 ao versículo 25, acho que eu vou deixar para a semana que vem. Ia falar até o versículo 25, mas pelo horário vou deixar até aqui mesmo, esperando que o Senhor Deus nos abençoe. O que poderíamos falar de alguma aplicação quanto a tudo isto? Primeiro, olhando já para aqueles versículos 17 e 18, honre aqueles que Deus chamou. Honre. É isso que ele está dizendo: honre. Tenha com honra. Deus chamou. Deus chamou para o ministério da palavra. Honre orando. Honre apoiando. Honre sustentando.
honre. Segundo lugar, cuidado com os boatos, cuidado com as fofocas, cuidado com as mentiras, com as maledicências. Se a pessoa que fala está errada, a pessoa que gosta de ouvir, ela está tão errada quanto aquela que fala. Não vai ser dito assim, não, eu não falei nada, eu só fiquei lá ouvindo, sem ter a capacidade de dizer, ei, você tem prova? Então você é participante da iniquidade, do pecado. Então, não adianta dizer, não, eu não falei nada, só fiquei escutando. Quem fala, só fala porque tem quem ouve. Porque se não tivesse ouvidos que ouvissem, a boca não teria para quem falar. Sempre lembre disso. Portanto, há uma participação da boca e do ouvido. Então, cuidado com boatos, cuidado com mentiras, cuidado com maledicência, cuidado com aqueles que gostam de ficar disseminando difamação. Lembre também, só se recebe acusação e denúncia com testemunhas. Se tem prova, você está disposto a escrever, a redigir por escrito, e é algo segundo a Bíblia, haja com justiça, com imparcialidade. Isso é o princípio da justiça. É o princípio que Deus impõe a todos nós. Cuidado para não julgar alguém pelas suas vestes. Cuidado para não julgar alguém pela sua carteira. Cuidado, porque se você julgar conforme as aparências exteriores, com certeza você fará julgamentos equivocados. Mas que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus neste momento. Santo e eterno Deus, queremos louvar e bendizer o Teu nome, pela Tua bondade, graça e misericórdia. Porque o Senhor, ó Deus, tem não somente nos colocado, enxertado no corpo de Cristo, mas o Senhor tem nos dado também leis, mandamentos, juízos. O Senhor tem nos dado princípios pelos quais nós devemos agir, viver. E o nosso desejo, ó Deus, é de vivermos para o louvor e glória do Teu nome. É de estarmos no corpo, de estarmos sujeitos à disciplina, à exortação, ao aconselhamento, porque queremos crescer, tanto na graça como no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos a Deus assim a Tua intervenção, Tua graça sobre a vida de cada um dos irmãos. E assim oramos, ó Deus, em nome e pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.